A paz do Senhor, irmãos, eu quero já fazer uma leitura bíblica na epístola que Paulo escreveu aos Tessalonicenses. A primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 5. O texto, a partir do verso 16, diz assim: Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Dizer aqui aos irmãos da minha gratidão a Deus por podermos, nesta oportunidade, dia 16 de dezembro do ano de 2020, podermos estar aqui para fazermos esta que será a nossa última live do ano de 2020. Um ano em que muitas coisas mudaram, não tem como nós não dizermos que mexeu com a nossa estrutura de vida, com a nossa forma de pensar a respeito de muitos assuntos. E chegamos ao final de mais um ano, estamos chegando ao final de mais um ano, e só temos que agradecer ao Senhor, só temos que sermos gratos a Deus, porque Ele nos conservou com vida, com saúde, para até aqui podermos realizar a sua obra, realizarmos o trabalho para o Senhor. E isso é para a gente um motivo de muita satisfação, e é por isso que eu desejei ler esse texto juntamente com os irmãos para deixarmos aqui esta palavra de gratidão. Em todas as coisas devemos ser agradecidos ao Senhor, porque Ele é quem tem nos sustentado com a sua destra, que é fiel, que é fiel. Também louvar a Deus pela vida dos irmãos. Nós temos irmãos que desde o dia 20 de março, quando nós fizemos a primeira live do CETADB, sempre estão com a gente aqui, participam, enviam as suas perguntas e sempre estão interagindo conosco, não só através da live, como no dia a dia, Entre em contato conosco aqui no CETADB para que possamos estar levando informações e conhecimento bíblico. Aqueles que são os nossos alunos e que estão conosco na live, porque nós temos vários que acompanham as lives, mas que ainda não são alunos do CETADB, mas especialmente aqueles que já são alunos do nosso curso de teologia, do nosso curso para a formação de obreiros, do nosso curso para a formação de jovens pentecostais, do nosso curso para discipulado de novos convertidos, e também do nosso curso de capelania, além dos cursos teológicos, claro, de básico, médio e avançado. A vocês a nossa gratidão, porque se o CETADB chegou ao ponto que chegou, são mais de 40 mil alunos estudando através do CETADB, é porque certamente a mão do Senhor está sobre as nossas vidas para nos fazer abençoado em tudo, mas também porque os irmãos têm nos auxiliado, nos ajudado na construção desta escola, desse centro teológico, que é mais do que uma realidade não só no Brasil, como fora do Brasil. Para que os irmãos tenham uma atualização a respeito do trabalho, nós hoje atendemos igrejas em todo o país, em todos os estados brasileiros, nós atendemos igrejas e já alcançamos 24 países com os cursos de teologia de nível básico, médio e avançado, em português e também em espanhol, já que o nosso curso de teologia, que é este aqui, o curso básico, esse aqui, o curso médio, que é este, e o avançado, que é esse aqui, nós temos ele em português e também temos este curso de teologia em espanhol. E aí nós avançamos com o curso para todo o nosso continente e também nas outras regiões do mundo, onde nós temos pastores, amigos, alguns que vão do Brasil e acabam levando para as regiões onde vão, para os países onde vão servir a Deus e realizar um trabalho missionário, eles acabam levando também o curso para essas regiões, de maneira que nós louvamos a Deus por isso. São mais de 40 mil alunos, já passamos de 33 mil alunos que se formaram através do CETADB, e isso nos deixa assim honrados por podermos fazer parte da formação teológica de tantas vidas, de tantos obreiros, de tantos pastores, irmãos e irmãs que estão se esforçando, se empenhando de alguma forma para realizar a obra do Senhor, realizar o trabalho do Senhor, crescer
na graça e também no conhecimento do Senhor Jesus. Deixa eu trazer aqui o pastor Ciro Zibordi para estar conosco. Dizer para os irmãos que aproveitar, né, esta live, nós informarmos que nós estaremos trabalhando, dando expediente para atendermos os nossos alunos e núcleos até essa sexta-feira. Na segunda-feira nós só vamos estar fazendo as informações de remessas feitas na sexta, e aí estaremos encerrando as atividades aqui no CETADB e retornando aos trabalhos na secretaria da escola a partir do dia 4 de janeiro. Então, hoje nós estaremos realizando esta última live do ano 2020 e a partir do dia 6 de janeiro retornaremos às nossas lives. Pastor Ciro, a paz do Senhor, conte a bênção. Paz do Senhor, pastor Hector, estamos aí prontos para participarmos dessa que, segundo o anúncio aí do irmão, é a última deste ano, né? É a última deste ano. Pensa num negócio, rapaz. Olha aqui, eu estava me lembrando hoje ainda que nós iniciamos no dia 20 de março, quando fizemos a primeira live. Abrimos a live dando oportunidade para os irmãos interagirem, fazendo perguntas, e, de repente, as perguntas se voltaram para o campo da escatologia. Então, nós fizemos uma série, foram 2 meses praticamente, fazendo lives às quartas e aos domingos, respondendo perguntas escatológicas. Pensa numa bênção que foi, um conteúdo edificante que nós temos à disposição no nosso canal do CETADB no YouTube, que você pode certamente acessar. Mas diga lá, meu pastor, qual a sua posição, o que o irmão vislumbrou destas possibilidades. Eu vou dizer para você, eu não liguei o ar-condicionado porque a minha garganta não está muito legal. Aí eu abri a porta ali para entrar um ar mais fresco, mas pensa que está quente, rapaz, aqui. Choveu muito hoje à tarde aqui, mas ainda assim está bem quente na Pucarana. Aqui também está bem quente. Aqui eu estou na sala, e aqui eu não tenho ar-condicionado, só nos quartos, né? E aqui também está bem quente. Então, estão prometendo uma chuva aí para ainda hoje, né? Aqui em Niterói. Deve cair uma chuva boa, porque tem feito muito calor. E estamos aí na expectativa dessa chuva, né? Mas maravilha, para dar aquele refresco. Amém. Estamos aqui, né? Glorificando a Deus por esse ano de vitórias, né? E apesar de todas as lutas aí que temos enfrentado, um ano de perdas até, de vidas, né? Mas o Senhor tem levado os seus, né? Nós temos uma esperança, né? Queremos aqui já, aproveitando a oportunidade, eu creio que o irmão deve falar alguma coisa, mas eu, por ser próximo da família, me sinto também no dever de fazer aqui uma menção e transmitir aqui, em meu nome e de minha família, as condolências, né? Nossos profundos sentimentos pela passagem da nossa querida irmã Yolanda, esposa do pastor Antônio Gilberto, que viveu bastante, né? Tá passando para o Senhor em boa idade, né? Para a glória do Senhor, mas aprove a Deus recolhê-la, né? E ela já está com o Senhor, nossa querida irmã Yolanda, e nós transmitimos aqui as nossas condolências a toda a família, né? Pastor Gil, pastor Ismar, que são os mais próximos, e toda a família, que são os filhos, né? Que Deus possa abençoar grandemente. Amém. Eu tenho uma boa lembrança da irmã Yolanda, porque eu estive junto com o pastor Antônio Gilberto. Ele esteve visitando um pastor que ele, na verdade, se criou junto com esse pastor no interior do Rio Grande do Norte, quando ainda eram crianças, meninos, não é? E esse pastor adoeceu, e ele esteve na Paraíba para visitar esse pastor, e coincidiu que ele estava lá visitando o pastor, e eu cheguei para poder visitar o pastor. Não sabia que o pastor estava doente, o pastor Manuel Pedro. Eu não sabia que o pastor Manuel Pedro estava hospitalizado, mas aí quando eu liguei para o filho dele, aí o filho dele falou comigo, falou: rapaz, eu estou no hospital aqui em João Pessoa com o papai e tal, mas você não saia daí, fique aí, é uma distância de 50 quilômetros de João Pessoa. Ele falou: fique aí, que nós já estamos indo, era uma terça-feira, e aí você vai dar o estudo hoje aí na igreja, e você vai ter o pastor Antônio Gilberto para te ouvir. Eu falei: rapaz, você está brincando? Ele falou: não, o pastor Antônio Gilberto veio para visitar o papai e tal,
e aí ele vai estar aí, ele quer participar do culto, mas ele não está podendo falar, porque ele estava convalescendo do tratamento que ele estava fazendo. O médico havia liberado ele por muita pressão que ele fez, porque ele queria visitar o pastor Manuel Pedro. E aí eu tive a oportunidade de pregar naquela oportunidade, e o pastor Antônio Gilberto estava aí, nós conversamos, e quando o culto acabou, a irmã Yolanda virou para ele e falou: escuta, você não prometeu que nós íamos tomar açaí lá no calçadão, em João Pessoa? E aí eles saíram dali, naquele horário, já era por volta de 9h15, mais ou menos, da noite, da terça-feira, e foram para o calçadão lá em João Pessoa, porque o pastor Antônio Gilberto tinha prometido à irmã Yolanda que eles iam tomar açaí ali. E depois o pastor Antônio Gilberto, no dia seguinte, ainda fez uma brincadeira que disse que ela tomou mais de 1 litro de açaí. Então, essa é a última lembrança que eu tenho da irmã Yolanda. Era paraense, né? De fato. Mas essa lembrança última que eu tenho da irmã Yolanda, e também foi o último contato que eu tive com o pastor Antônio Gilberto. E não é, acho que não é jogar confete nisso, mas o pastor Antônio Gilberto, estar com ele, como chegou, porque eles chegaram, e aí nós fomos tomar um café, e sentado à mesa a gente começou a conversar, e o pastor Antônio Gilberto, o assunto dele era as coisas de Deus. E aí ele começou a me perguntar, né, a respeito dos trabalhos do curso de teologia do CETAD, como a gente estava trabalhando. Aí eu expliquei para ele que naquele momento, isso tem 2 anos e pouco já passados, para 3 anos, né? Naquele momento nós já tínhamos superado 30 mil alunos com o curso, já tínhamos avançado com o curso para mais de 10 países. Então eu comentei com ele, e aí ele lembrou de um café que nós tomamos junto com um outro pastor, diretor de uma outra escola a qual ele era ligado, né? E naquela oportunidade aquele pastor havia feito um convite para que eu fosse trabalhar nessa escola, né? E ele lembrou desse episódio, porque nós estávamos junto à mesa, mas infelizmente não foi possível, né? Eu até tentei, mas não foi possível. De maneira que esse contato para mim foi muito bom, né? Foi muito bom, nós conversamos ali, ele falou muito a respeito da Bíblia. O pastor Antônio Gilberto era alguém que amava a Bíblia, amava a palavra de Deus, o assunto dele era Deus, era a palavra de Deus, enfim, era uma coisa muito boa a gente poder participar. A última vez que eu ouvi ministrando foi numa AGO da convenção da SEADER, no Rio de Janeiro, que aconteceu na cidade de Itaperuna, no ginásio de esportes. Numa manhã de sábado, ele ficou quase 2 horas ensinando sobre escatologia, inclusive. O assunto que ele foi convidado para ensinar foi sobre escatologia. Uma benção, uma benção. Eu me lembro que nessa ocasião, quando o irmão se encontrou com ele na Paraíba, o irmão até fez uma ligação, né? Nós conversamos, e depois o irmão colocou um trecho do culto em que ele pregou também. Eu vi com muita dificuldade, né? Que ele estava bem com a garganta ruim, mas ele deu uma saudação na Assembleia de Deus de João Pessoa, né? Também. Então, aquela oportunidade, a irmã Yolanda contou que ele insistiu muito com os médicos que dessem alta para ele, porque ele estava fazendo o tratamento de saúde que ele vinha fazendo, porque ele queria ver o pastor Manuel Pedro. O pastor Manuel Pedro, nos últimos instantes, eu estive visitando ele já não comunicava, ele não falava, não é? Mas a gente segurava na mão dele e conversava com ele, e ele então apertava a nossa mão quando ele entendia aquilo que a gente estava falando. Então ele, na verdade, conseguia entender tudo que a gente falava, e a gente acabou interagindo dessa forma. Eu tive experiências muito boas com o pastor Manuel Pedro, logo no ano de 2002, quando eu fui a primeira vez para o estado da Paraíba. Ele que me recepcionou quando era pastor na cidade de Bahia, e ele que me conduziu pelo estado da Paraíba, visitando cidade por cidade, igreja por igreja, me apresentando aos pastores, e ali fazendo o trabalho de divulgação do curso de teologia. Enfim, é uma bênção muito grande, muito grande. Eu estava dizendo a respeito de ser essa nossa última live, e louvando a Deus, agradecendo a Deus, porque eu acho que não é muito complicado de nós dimensionarmos isso, porque você veja que expectativa alguém poderia fazer no mês de março, abril, quando nós começamos a fazer aquelas lives, não é? E a mortandade começou no Brasil, a gente muito apreensivo, não é?
aqui mesmo na nossa cidade, nós ficamos 3 semanas praticamente com lockdown. Então, uma situação bastante difícil para administrar financeiramente a escola, porque com essa paralisação as coisas ficaram bastante difíceis. E é muito fácil. Eu peguei para ver umas lives ali na primeira semana do mês de abril, a primeira quinzena do mês de abril, e eu olhei a minha cara e falei, rapaz, pensa num camarada completamente desanimado. Pensa, eu estava observando ali a minha fisionomia, e dá para ver no semblante que as dificuldades apertaram e apertaram muito. A verdade é essa, apertaram muito. Mas eu louvo a Deus, porque passamos todo esse período, chegamos para o mês de dezembro, Deus conosco para nos fazer abençoados em nome de Jesus. Glória a Deus. Pois, meu pastor, eu vou fazer o seguinte, ó, já são 22h15 e nós temos ainda para fazer o sorteio da Bíblia hoje, nós vamos deixar isso mais para frente. Vamos aqui para as perguntas, vamos responder a pergunta aqui do Cauã. Cauã Fernandes, ele está perguntando se os israelitas, os israelenses, não é? Hoje, se eles são salvos, porque eles não creem em Cristo. Foi bom que o irmão mencionou israelitas e israelenses, porque muita gente não sabe a diferença. Mistura, né? A turma faz uma mistura. Israelita é o termo bíblico, né? Que realmente é uma referência ao povo de Deus na Bíblia. Israelense é a partir de 1948, com o estabelecimento do Estado de Israel, os habitantes lá, que são de descendência israelita, né? Os judeus, de maneira geral, são chamados de israelenses. Mas nós usamos sempre o termo bíblico, né? Israelita, quando a gente se refere a uma pergunta como essa aí. Mas foi bom o irmão ter mencionado, porque a gente... Porque é conhecimento, é importante que os irmãos saibam. Então, os israelenses, claro, os israelenses não deixam de ser israelitas, mas é o termo que é aplicado... A nação de Israel hoje. Isso, a partir de 1948. Então, o irmão Cauã pergunta se os israelitas são salvos. Ora, a salvação hoje não tem relação com nacionalidade. A salvação é em Cristo. Não importa se é israelita ou não israelita, ou seja, os gentios, para ser salvo é a mesma condição. Crer em Jesus e se arrepender de seus pecados. Então a Bíblia divide a humanidade em 3 povos, lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 32, a Bíblia diz, né, que nós devemos nos portar de tal modo a não dar escândalo nem a judeus, nem a gentios e nem a igreja de Deus. Então, 3 povos, judeus, gentios e igreja de Deus. Agora, a igreja de Deus, ou seja, os salvos, eles são um grupo que é formado a partir desses 2 primeiros povos, judeus e gentios, não importa. Sendo judeu, sendo gentil, crendo em Jesus e se arrependendo, a pessoa é salva, né? Agora, é importante fazer um esclarecimento aqui, que o judeu convertido, ele não é mais cristão do que o gentil convertido. Porque hoje em dia, lamentavelmente, aí tem um grupo aí que são os judaizantes da atualidade, que eles, por conhecerem um pouco da cultura hebraica, por conhecerem um pouco do idioma hebraico, eles ficam, usando aquela linguagem popular, né, que a gente sempre dão carteirada na gente, olha, vocês e tal, e ficam citando hebraico e tal, tudo bem, nada contra. Todo exegeta que se preza deveria conhecer o hebraico, pelo menos de maneira nocional. Agora, temos que ter cuidado com o legalismo, com o farisaísmo, porque no começo da igreja teve isso também, aqueles grupos judaizantes, né, aos quais Paulo se opôs e até escreveu a epístola aos Gálatas, e resultou até num concílio, né, essa confusão que havia no início, porque havia um grupo que pensava que o cristianismo era derivado do judaísmo, era uma ramificação, e não era nada disso. É a igreja do Senhor, claro que com respeito à liturgia, o cristianismo nos primeiros séculos acabou herdando muita coisa do judaísmo, mas não é uma religião derivada do judaísmo a rigor, né? Então é importante isso. Então essa pergunta se os israelitas são salvos
Eles são salvos se crerem em Jesus. O simples fato deles serem israelitas não garante nada. Claro que Deus tem um plano lá na frente com o povo de Israel, né? Porque o povo de Israel também vai se arrepender e vai reconhecer que Jesus é o Messias, ou seja, um grupo ali reduzido de israelitas, o remanescente, como está na Bíblia, mas a salvação é individual. Quem crê em Jesus hoje se arrepende é salvo. Deus derrubou, a parede da separação. Não há mais gentil nem judeu, nem grego, nem grego nem judeu, ou nem gentil nem judeu. Deus derrubou a parede da separação. Aquele que crê em Jesus é salvo. Amém. Fato é que não há salvação Fora de se Jesus. não passar por Jesus. Se não passar por Jesus, não tem salvação. Né? Dessa forma. Ó, aquele abraço aí para todo o nosso povo tocantinense. Estão com a gente aí firmes e fortes. Esse povo é uma Glória bênção. a Deus. Desse jeito. O Júnior Carvalho está aí na live, acabou de mandar um oi ali, ó. Quem crê é salvo, é desse jeito aí. Tem que crer. E ele está perguntando o seguinte, existe uma nova unção? Ele diz que pensa que não. Ele pensa que não, eu penso que sim. Né? A nova unção existe. Assim como também existe o diabo, existe a mentira, né? Tem a verdade e tem a mentira. Tem Deus e tem o diabo. Né? Tem a unção verdadeira, a unção do santo, e tem a nova unção, que é uma unção falsa. Então ele diz, penso que não, eu creio que ele quis dizer o seguinte, de que não é verdadeira. Nisso eu concordo. Mas ela existe. Essa nova unção, lamentavelmente, existe aí e está ligada a esse negócio aí de cair no poder, e também unção do riso, unção do leão, unção dos 4 seres, unção da lagartixa. Olha, haja unção, né? Mas, de fato, lá em 1 João, capítulo 2, versículo 20, a Bíblia diz, vós tendes a unção do santo e sabeis tudo. Unção do santo com S maiúsculo, ou seja, é a unção do Espírito Santo. Então, nós temos a unção que vem do Espírito. Essas novas unções, aí, lamentavelmente, elas se contrapõem à palavra de Deus, elas depõem contra a palavra de Deus, e nós rechaçamos. O pentecostal que se preza, ele se contenta com a unção do Espírito, ela é suficiente e poderosa. Nós não temos necessidade desses modismos, né? Aqui, eu vou colocar a nossa região para não citar nome de cidade, porque às vezes tem alguém ali que pode se ofender, né? Mas aqui nós tivemos igrejas que praticamente se acabaram, não é? Com esse negócio de nova unção, bênção de Toronto, começa com aquela negócio de orar para o pessoal cair, aí o pessoal cai, não muda de vida nunca. Tem igreja aqui que se acabou, porque isso também acaba tendo reflexo com o movimento do G12. Na verdade, é uma porta que se abre e que acaba com a igreja. O que sustenta a igreja é a palavra. De fato. Esses outros moveres aí, eles fazem a igreja inchar no primeiro momento e junta muita gente, né? Porque é um tipo de evangelho pragmático e utilitarista, mas depois não tem uma eficácia a longo prazo. Ele não se sustenta, né? Ele não se sustenta por si só. É isso aí. Pronto, o irmão está perguntando, existe biblicamente a nova unção? Está acabando de ser respondido, né? Vamos lá. Pois bem, o pastor... Existe, biblicamente existe, é uma falsa unção. De fato. Né? É que nós falamos aqui, a unção que não vem do Espírito, mas é uma falsa unção, é um engodo, que aliás, parece que tem uma pergunta aí que vai dar para explicar melhor. É a próxima. O pastor Antônio, ele diz assim, pastores, eu já preguei, várias pessoas caíram. Inclusive, alguns tiveram que ir embora levadas por não acordar no momento que terminou o culto por 2 ou 3 vezes. E aí, como explicar? Bom, em primeiro lugar, nós respeitamos toda e qualquer experiência, né? Mas, para nós, a palavra de Deus está acima de tudo e de todos. Né? Então, claro, nós falamos aqui numa outra ocasião sobre o Wesley, que o Wesley, quem estuda a vida de Wesley, vê que ele se baseava num quadrilátero, não é? A Bíblia, a experiência, a tradição e a razão. Mas ele sempre colocava a Bíblia como a pedra de toque, a Bíblia como a fonte primacial de autoridade, a fonte precípua. E nós, da mesma forma.
nós herdamos isso, né, também de Wesley e tal, e o pentecostal que se preza, ele crê na ação do Espírito, ele crê que o Espírito Santo propicia experiências, mas essas experiências, elas estão em sintonia com a palavra, né? A gente cita sempre, aliás, eu aprendi com o pastor Antônio Gilberto, que o trem ele pode correr à vontade, mas ele corre no trilho. O fogo é uma bênção, mas controlado ali no fogão, você tem lá chama mínima, chama máxima, né? A eletricidade é uma bênção, mas também controlada nas subestações. Então a Bíblia diz que o espírito do profeta está sujeito ao profeta, né? Então a Bíblia, lá 1 Coríntios capítulo 14, a Bíblia até diz que aquele que é espiritual, aquele que se julga profeta, tem que atentar para o que está escrito ali, né? Então eu respeito a experiência do nosso irmão, mas eu quero aqui reiterar o que nós já falamos em outras ocasiões, que a Bíblia é a nossa fonte primária de autoridade e que nós devemos analisar e examinar as nossas experiências à luz da Bíblia e não a Bíblia à luz das nossas experiências. Porque se alguém diz, eu tenho experiência, e aí, como que explica? Né? Por exemplo, a Bíblia tem que respaldar. E aí é um problema, porque se você for procurar na Bíblia explicação para as suas experiências, você vai encontrar, só que forçando a Bíblia. Quer ver alguns exemplos? Aqui rapidamente, porque eu sei que a live hoje é mais curta, eu tenho que ser objetivo. Olha só, quem defende a nova unção, quem defende o cair no espírito, quem defende a unção do riso e outros moveres ligados a essa chamada nova unção, cita, por exemplo, lá Atos 2, 1 a 16. Ali, na verdade, os servos de Deus, eles pareceram estar embriagados, não porque eles estavam caindo ou rindo sem parar, mas porque eles estavam falando em outras línguas. Não adianta querer dizer que ali aconteceu outra coisa que a Bíblia não diz. Outro texto, 1 Coríntios 1 e 25, o pessoal fala da loucura de Deus. Muita gente não entende, os incrédulos não aceitam, mas Paulo falou da loucura de Deus. Meu irmão, leia o texto com atenção. Paulo ali está usando figuração de linguagem e ele fala que até a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e até a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Quer dizer que você vai pregar também a unção da fraqueza de Deus? Se você prega a unção da loucura de Deus, tem que pregar a unção da fraqueza de Deus. Deus não tem loucura em Deus, coisa nenhuma. É força de expressão para dizer que Deus é tão sábio que até a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Então não tem nada que ver. Outro texto, Daniel 10, 8 a 9, Apocalipse 1 a 17, ali diz que caíram no poder. Não, ali eles estavam na presença real de Deus, eles não suportaram a glória do Senhor, é muito diferente. Só que Jesus estendeu a sua destra, a sua mão direita para João, né? Jesus não derruba ninguém. João 14, 12, ali que diz que farão obras maiores. Ora, aquelas obras maiores são no que tange a quantidade, não qualidade. São as mesmas obras que Jesus realizou, só que a igreja, o termo no grego é claro, a igreja realizaria numa quantidade maior. Não é que seria outras coisas, porque hoje em dia o pessoal prega aí, tem o culto do embelezamento, tem a unção do emagrecimento, o camarada passa lá naquela casa de hambúrguer, consome lá 1000 calorias e depois vai para o culto do emagrecimento e diz que ele vai sair carregando a roupa e a igreja agora virou clínica de estética. Não, meu irmão, nada disso. Cuidado com essas novas unções aí, com esse negócio, porque o que Jesus faz é aquilo que está lá em Marcos, no fim do capítulo de Marcos, né? Esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. São estas obras e que a igreja tem feito em maior quantidade, até porque já estamos aí, por graça de Deus, há quase 2000 anos. A igreja do Senhor está trabalhando para Deus, é nesse sentido que Jesus falou. E outras várias passagens aí que eles citam, primeiro Reis 8, 10 e 11, que diz que os sacerdotes não conseguiram ficar em pé, todos caíram. O texto não diz isso. O texto diz que eles não conseguiram permanecer no local, não conseguiram ficar sob os seus pés, não é? É esse o sentido que a palavra de Deus está falando. Então, pastor Hercules, respeitando aí a experiência do nosso irmão, mas a Bíblia é clara, não é? Sobre
a unção do santo. É essa que nós devemos pregar e sempre tendo como base a palavra de Deus. Não devemos julgar a Bíblia, não devemos examinar a Bíblia à luz das nossas experiências, e sim as nossas experiências à luz da Bíblia, que é a nossa regra de fé, de prática, de vida, a nossa fonte primacial de autoridade. Amém. Nós falamos numa live, inclusive, recentemente a respeito dessa questão, e nós mencionamos a respeito do autossugestionamento. É uma questão que, se você estuda a respeito da psicologia, você vai entender a respeito do autossugestionamento, e eu até mencionei essa situação na live, porque se você tiver alguém que tem, é muito fácil. Vamos exemplificar, porque já foi citado aqui em outras lives, e isso não é oculto de ninguém. É o pregador por nome Benny Hinn. Ele era famoso por quê? Porque ele soprava e as pessoas caíam. Porque ele jogava o paletó e as pessoas caíam. Então, quando você vai em um evento onde esse camarada está, você sabe que se você não cair ali, alguém vai pensar, pô, esse camarada não é crente, porque todo mundo caiu e ele não caiu. Então, o que é que vai acontecer? Você vai cair também. É autossugestionamento. Tem aquele negócio também, o camarada fala assim, ó, junta as mãos aí. Você só vai soltar as mãos quando eu der a ordem. E tal. E aí o camarada fica sugestionado. Ele diz assim, se eu soltar a mão é porque eu sou incrédulo. Então, ele não consegue soltar a mão porque ele já está sugestionado. Ele só vai soltar a mão a hora que o pregador falar assim, pode soltar a mão aí. Aí ele vai soltar, né? Porque é uma aí coisa... Se você agenda o culto e fala, olha, nesta noite o pastor Ciro Sanches de Bode vai estar aqui e ele vai pregar e você vai cair na unção. Ô, meu irmão, é óbvio que a hora que o pastor estiver pregando, e que ele fizer qualquer gesto, as pessoas vão cair, porque está subentendido e no seu subconsciente já está certo que tem que cair, porque se não cair, meu Deus, entendeu como é? Então, nós temos que cuidar com essa situação. Uma coisa é certa, Jesus nunca derrubou ninguém. E a gente vê, lamentavelmente, o diabo derrubando pessoas, né? Aquele rapaz foi violentamente jogado, Jesus expulsou o demônio e o rapaz, né? Jesus não derruba ninguém. Você nunca vai ver na Bíblia Jesus rodando a túnica sobre a cabeça, Jesus batendo com a túnica nas pessoas para elas caírem. Você não vai ver Jesus soprando as pessoas para elas caírem. Então, o nosso exemplo é Jesus. Não é questão de incredulidade, não é questão de querer pôr Deus numa caixinha, não. A nossa fonte primária de autoridade é a Bíblia. Não podemos. Hoje em dia tem, lamentavelmente, aí pessoas querendo dissociar a Bíblia da palavra de Deus, como que dizendo, não, a palavra de Deus não está contida só num livro, a palavra de Deus... Então, cuidado com isso. O movimento é grande, isso aí no meio do meio pentecostal, lamentavelmente, e vem de acadêmicos. Acadêmicos querendo sugerir isso, né? Que a experiência e tal é algo também importante, tem que ser posto no mesmo nível da palavra e tal, e cuidado com isso. A gente prefere ficar com a nossa herança histórica, porque o pentecostalismo não é uma seita. O pentecostalismo, ele também é herdeiro da reforma, ele herdou muita coisa da reforma, não é? Nós não somos calvinistas, é claro, mas nós herdamos, sim, os 5 lemas da reforma. Sola Escritura, sola fide, sola gratia, soli Deo glória, solos Christus. Nós não somos uma seita, né? Nós somos fiéis ao cristianismo histórico. Tem uma origem, tem um começo, né? Eu tenho um pastor que é muito amigo, chegado da gente, e ele é um camarada bom para pregar, entendeu? Ele é bom para pregar. E ele foi convidado para pregar num congresso de missões, e ele pregou, e eu, como conheço a linha de mensagem dele, eu imagino o que é que aconteceu. Mas chegou num certo ponto que ele começou a preparar o povo para o apelo que ele ia fazer. E ele disse para mim, falou, rapaz, quando eu comecei, eu olhei assim de lado, o pastor da igreja, ele estava de croque, embaixo da cadeira. Eu não sei nem como que ele conseguiu entrar lá, mas ele estava lá e ficou lá. E eu fiz o apelo, muita gente veio para frente, fizemos aquela oração, Deus agiu, muitos foram batizados com o Espírito Santo, ele saiu dali e ficou no meio do povo, de repente caiu no chão. Ele falou, caiu no chão, eu acabei a minha parte, como ele, que era o pastor, não estava ali para receber o microfone, eu passei para o dirigente da igreja que estava lá, o dirigente da igreja que era a sede do campo, eu passei o microfone para que ele fizesse o que tinha que fazer. Ele aproveitou que o povo estava por ali, mandou o povo estender a mão, deu a bênção apostólica e deu o culto por encerrado. E o pastor ficou no chão.
o pastor ficou lá no chão, né? Aí foi daí eu fiquei olhando aquilo, porque eu nunca vi esse negócio, nunca tinha acontecido esse tipo de coisa comigo. E aí o pessoal foi saindo, os irmãos foram embora, o porteiro veio, fechou a igreja, apagou as luzes e o pastor ficou lá. Aí eu falei, rapaz, pensa numa meninice que é um negócio desse. Porque você vai querer explicar para mim que o indivíduo que caiu e ficou lá desse tipo de coisa é mais espiritual do que aquele que foi batizado com o Espírito Santo na hora do culto e foi embora para casa se alegrando? Oh, pelo amor de Deus, né? É difícil. O irmão sabe qual foi o pastor mais pentecostal que eu conheci? O nome dele é Antônio Gilberto, né? Agora pergunta para mim, se ele caía, se ele pulava. Veja, claro, nós temos que respeitar a individualidade das pessoas. Ele era mais contido, tem pessoas que são mais efusivas, mas pentecostal não precisa ser, entendeu? A Bíblia fala de temor e tremor, né? Mas sempre o temor vem primeiro que o tremor. Tem muita gente que tem muito tremor, mas falta temor. Tem que ter temor e tremor. De fato. Mas nós estamos firmes com a palavra de Deus, né? Dela nós não podemos mudar, conforme a palavra do Senhor para Josué, dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. É nessa jornada que nós estamos e sabemos que enquanto estivermos com a palavra, nós não erraremos, não é? Eu, quando me converti, o pastor Vladimir, que foi meu primeiro pastor, ele disse para mim, quando você for pregar, porque ele logo desafiou para que eu fosse fazer um trabalho num ponto de culto aqui, numa região do município, ele disse, quando você for pregar, não pregue, não prometa nada do que a Bíblia não promete. Porque se você prometer alguma coisa que a Bíblia não promete, você vai estar numa enrascada, porque Deus, ele honra a sua palavra. E aí, meu irmão, estamos lá, já para 27 anos, para 28 anos praticamente, que amanhã, dia 17 de dezembro, eu completo 26 anos de casado com a vice-diretora. Aleluia! Ô, glória! E eu dia 21, completo 29. 29. Eita, benção muito grande. Então, amanhã vai ser 26 anos de casado com a irmã Eliane. Que benção. Pois vamos lá. O nosso irmão José Pereira, essa vai ser a última de hoje, e aí depois nós já vamos partir para o sorteio. Ele pergunta a respeito do que a gente pensa do pastor Marco Feliciano como pregador. Olha, eu conheci o pastor Marco Feliciano, o jovem Marco Feliciano, na década de 1990. Eu era, por graça de Deus, professor ali no Ministério do Belém, no Belenzinho, na Escola Teológica Pastor Cícero Canuto de Lima. E eu me lembro que ele chegou ali, ele é um pouco mais novo do que eu, né? Não parece, né? Porque eu sou assim, eu tenho uma aparência de 20 e poucos anos, né? Com esse meu cabelo que não fica branco, né? Graças a Deus que eu herdei da minha mãe. Mas eu sou um pouco mais velho, eu dava aula e ele chegou ali para ser aluno. E eu me lembro, eu às vezes não guardo nomes, mas eu tenho facilidade de guardar a fisionomia das pessoas. E eu lembro que eu dava aula ali para cada classe ali tinha 70 alunos, era algo terrível. A sede na época pela palavra, né? Parece que era até maior, o pessoal queria fazer teologia. Então a classe ali no mínimo tinha 70 pessoas, era todo mundo espremido ali. E eu peguei uma época depois daquela que os professores eram Valdir Nunes Bícego, né, de saudosa memória, Eurico Bergsten. Uma época de ouro, né? Pensa João Branco. Né? E eu entrei depois ali como um garoto ali novo, mas tinha me formado ali e comecei a dar aula, né? E eu lembro do irmão Marco Feliciano ali. Depois eu perdi o contato, ele se tornou um pregador muito famoso, muito conhecido, e hoje está fazendo aí um trabalho bom, né? Razoável, que a gente tem acompanhado aí à distância, mas eu percebo que ele tem se esforçado para defender os valores judaico-cristãos. Né? Eu percebo que isso aí, que ele tem essa motivação, né? Isso é algo bom, né? E o que eu tenho a dizer é isso. Amém, tá ótimo. Maravilha. Esse, então, o pastor Ciro Sanches Iborde. Deixa eu ajeitar aqui. Meus irmãos, veja bem. A irmã Eliane, ela tem um estúdio onde ela desenvolve artesanatos. Então, quem vai ser contemplado com a Bíblia
vai receber a Bíblia numa caixa como essa aqui, ó. Tá aqui e tal. Ela não fez acabamento porque ela está aguardando saber se quem vai ganhar vai querer que seja finalizado com cores femininas ou não, entendeu? Porque você pode usar ou você pode presentear, né? Pode presentear a patroa, a namorada, o namorado, enfim. Então, é uma caixa muito jóia. A Bíblia, deixa eu mudar aqui, ó. Assim, a Bíblia vai estar aqui dentro. Você vai receber esse brinde, que é um presente aí do estúdio Pagani Creazione. Esta é uma lembrança que a nossa vice-diretora, irmã Eliane, vai estar também dando aí aos nossos amados irmãos. E a Bíblia que nós vamos sortear é esta aqui, a Bíblia de Estudo Pentecostal, a grande, exatamente como a que eu uso, não é? Nós vamos, então... deixa eu só aqui fazer algo antes. Pastor Ciro, eu vou deixar aqui um tempo para que você faça suas considerações finais, para que você possa deixar os seus agradecimentos. Enfim, uma palavra aí que o irmão achar por bem, para nós encerrarmos esta série de lives do ano 2000, porque a partir do dia 6 de janeiro nós voltamos com as nossas lives aqui. 2020, né? 2021 nós voltamos, né? Não, o irmão falou, encerrar essa série do ano 2000, 2000. 2020. Muito bem. Pastor Hercules, olha, como se trata da última live, né? Eu quero primeiro glorificar a Deus pelo privilégio, pela grande oportunidade que Deus me concedeu de poder aqui durante todo esse tempo, né? Poder participar, interagir com o irmão. Tem sido muito prazeroso poder participar dessas lives. A gente tem que se preparar para isso, então a gente fica com o assunto na cabeça e sempre pensando nisso. Isso aí eu creio que para o irmão também é a mesma coisa, acabou servindo de grande motivação para a gente continuar, uma motivação a mais, né? Para a gente durante esse período todo resistir às dificuldades, a gente sempre está ocupado com as coisas de Deus, então isso foi muito bom. Então quero agradecer ao irmão pela oportunidade, quero parabenizar o irmão pela sua firmeza, sua dedicação como líder. O irmão é um exemplo como líder, né? Para mim, já tenho dito isso. Inclusive, outro dia eu fiz um vídeo aí falando das pessoas que são referenciais para mim. E o irmão é um deles, né? Para a glória do Senhor. Amém. Agradeço todos os nossos funcionários, a nossa querida irmã Eliane, né? Nossa vice-diretora. Quero já parabenizar vocês antecipadamente, pois claro, vou parabenizar melhor, mas aproveitando aqui a nossa audiência seleta para parabenizá-los aí pelos 27, né? 26. 26, que benção. 26 anos de casados. É muita história, não é pouca coisa não. Com certeza. Muita coisa aconteceu nesse Tem período. Tem muita coisa para contar. E outros para deixar quieto para lá. Não, mas em tudo dá graça, né? Deus só... Com certeza, até aquilo que foi ruim, a gente vive um momento ruim, mas depois que passa, a gente lembra, né? E vê que Deus esteve conosco. Então a lembrança, a gente acaba lembrando das coisas boas, né? Então parabéns aí, nossa irmã Gabi, o Bruno, que estão aí também, sempre nos bastidores, fazendo um grande trabalho. Todos os funcionários do nosso CETAD, que também atuam, estão engajados, estão participando. Todos os nossos professores aí, todo mundo, alunos, que Deus abençoe a todos. E os irmãos que sempre aqui estão participando das nossas lives. Eu quero desejar a todos aí um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, porque não vamos estar mais juntos aqui na live nesse ano. Então que Deus possa abençoar os irmãos, que os irmãos possam se reunir com a sua família, ter um momento de felicidade, de alegria, de harmonia, né? Não eu sei que muitas famílias estão vivendo momentos de tristeza, até pela perda de entes queridos, mas que na medida do possível todos possam se alegrar no Senhor, porque a alegria do Senhor, diz a Bíblia, é a nossa força. Regozijemo-nos no Senhor. E lá também, 1 Tessalonicenses 4,18, quando a Bíblia menciona o arrebatamento, diz: consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Logo, todos juntos estaremos para sempre com o Senhor na glória. Maravilha, meu pastor. Está ótimo. Eu quero também aproveitar para registrar aqui os nossos agradecimentos, não é, a cada um dos irmãos. Vários que estão aí dizendo de onde são,
os irmãos, enfim, se eu for citar aqui de memória, eu vou acabar deixando alguém sem ser mencionado, não é? Mas vários já se identificaram, os paraenses, os tocantinenses, os nossos irmãos capixabas, a nossa turma lá do Rio Grande do Norte, os potiguar também estão com a gente ali, que bênção. Eu tô gostando que enquanto nós estamos falando aqui, eu só tô vendo coraçãozinho subindo, coraçãozinho, coraçãozinho. É desse Maravilha. jeito. Estão Aí, ó, impulsionando paranaense nossa de live. Londrina, Deus abençoe a vida de cada um de vocês, não é? Nós vamos, meus irmãos, como crentes, comemorar o Natal, viu? Se os irmãos têm dúvida a respeito desse tema, o pastor Ciro Sanches Ibordi fez uma série a respeito do tema. Nós vamos comemorar o Natal. Alguém diz, mas o Natal não é no dia 25, porque Jesus não nasceu dia 25. É que não se tem como afirmar expressamente a data que foi. Então, o dia 25 é a data utilizada para comemorar o nascimento daquele que veio para a salvação do mundo todo. E é nesse intuito que nós vamos comemorar o Natal. Sim, pastor? Só uma curiosidade, olha como tudo está interligado. A Bíblia que vai ser sorteada hoje é em relação ao dia da Bíblia. Que foi comemorado domingo. E muita gente não sabe que o dia da Bíblia está relacionado com o dia de Natal. Porque dentro do calendário litúrgico, a igreja anglicana, né, um bispo chamado Cranmer, ele instituiu que dentro dos 4 domingos, que os 4 domingos do chamado tempo do advento no calendário litúrgico, tem 4 domingos que antecedem o 25 de dezembro. Né? Aí ele instituiu dentro desse calendário litúrgico que o segundo domingo do tempo do advento seria o dia da Bíblia. Então o dia da Bíblia está ligado ao dia de Natal. Se você conta o dia de Natal e comemora o dia da Bíblia, aí tem uma incoerência. Então veja que não tem sentido. Né? Eu vejo, é uma data para comemorar. É uma data. Não é que Jesus nasceu, é uma data. Aproveite essa data. Glorifique a Deus, celebre. Né? Com certeza. Reúna com a sua família e exalte a Deus, porque o Senhor é bom. Não é? Então, Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Vocês que estiveram com a gente todo esse tempo aqui, do ano de 2020. E a partir do dia 6 de janeiro, nós voltamos com as nossas lives ainda, que nós estaremos dando expediente na Secretaria do CETADB até sexta-feira próxima agora. E aí encerramos esse ano e retornamos aos trabalhos na Secretaria no dia 4 de janeiro. Então, se você ainda não é aluno do CETADB, dá tempo. Acesse o nosso site cetadb.com.br, se inscreva e já solicite o seu módulo para que você, ao encerrar esse ano, já esteja estudando um dos módulos do nosso curso teológico. Isso será uma grande bênção. Pastor Ciro, Deus abençoe. Nós voltaremos a falar, não é daqui para ali, nós ainda voltamos a falar, porque ainda que não vamos ter a live, nós ainda continuamos o nosso trabalho. Mas Deus abençoe ao irmão, Deus abençoe a irmã Júlia, sua filha, não é? Eu vi que a sua esposa também acessou ali para acompanhar a live. Deus abençoe vocês todos em nome de Jesus. E amém. Até a próxima, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Pois bem, meus irmãos, vamos aqui, então, passarmos para... Deixa eu ajeitar esse negócio aqui, porque eu vou querer que os irmãos vejam no computador. Aqui. Pronto. Está ali e está aqui. A Gabi vai disparar ali para que a gente já possa saber quem será o sorteado para ganhar a Bíblia de Estudo Pentecostal. Lembrando, meus irmãos, que para poder ganhar a Bíblia tem ali os requisitos, não é? Que devem ser cumpridos, não é? Deixa eu ampliar um pouquinho aqui. Vamos lá. Eu acho que os irmãos estão conseguindo ver ali. Que devem ser cumpridos para que a gente possa fazer a autenticação, não é? A autenticação do sorteado. Então, é necessário que tenha compartilhado a imagem do sorteio e que tenha feito a marcação de uma pessoa por comentário. E também não pode ser pessoas famosas. Não é? Então, essas as regras aí para o sorteio. Então, vamos lá. Quem é que foi sorteado ali? Está calculando? Ele está carregando. Diga lá. Vai aparecer ali, é? É. Vamos lá, vamos lá.
Vai chegar, tem um tempinho ali. Tem um tempinho lá e já vai sair. Nós tivemos aqui a participação, foram 3.200 as participações. Lembrando que aquele que for o contemplado, aquele que for o sorteado com a Bíblia, nós estaremos entrando em contato para que você possa definir, juntamente com a nossa vice-diretora, irmã Eliane, as cores que será personalizada a caixa que você vai também ganhar de presente junto com a sua Bíblia para estar utilizando ou para estar presenteando, não é? Alguém aí que seja conhecido, alguém que esteja próximo, não é? Próximo de ti. Certamente será uma benção, mas eu quero já agradecer aos irmãos pela participação, pelo envolvimento, não é? Pelo envolvimento dos irmãos nesta nossa proposta de estarmos aqui sorteando, né? Sorteando esta Bíblia nesta oportunidade. A Gabi está já gerando aqui os arquivos para que a gente possa fazer o sorteio e aí deixar bem transparente para os irmãos que estarão participando e que estão, né, participando. A quantidade de participações foi grande, não é? Foi bem grande. E aí leva um pouco de tempo para poder carregar todos os comentários que foram feitos para que seja feita a validação, né? Nós vamos aguardar até que se carregue todos os comentários. Pronto, então vamos aguardar. Na hora que carrega, deixa eu aproveitar aqui, eu vou falar com os nossos irmãos a respeito dos cursos, não é? Deixa eu voltar a imagem aqui para mim enquanto carrega. A hora que tiver para finalizar, você me avisa que daí eu já transfiro a imagem para lá de volta. Irmãos, o curso de Teologia do CETADB, o curso de nível básico, é feito através de 17 módulos. O curso de nível médio, que é esse aqui, ele é feito através de 10 módulos. E nós também temos o curso de nível avançado, que é esse aqui, ele é feito através de 12 módulos. Então, os módulos marrons correspondem aos do curso básico, os módulos verdes são os do curso médio, e os módulos azuis são os do avançado. Você pode estar estudando teologia através do CETADB e, ao final, você recebe o seu certificado de bacharel livre em teologia através do CETADB. Ainda nós temos aqui o curso para formação de jovens pentecostais. Esse é um material que foi escrito pelo pastor Ciro Sanches Iborde. O pastor Ciro também gravou as videoaulas, as quais, tanto do curso de teologia quanto do curso de formação de obreiros, as videoaulas estão disponíveis para que os irmãos possam acessar de forma online através do nosso site, da nossa plataforma de cursos. Então, é uma oportunidade também para que os irmãos estejam aprendendo a respeito de temas importantes, especialmente a nossa juventude, já que neste módulo nós tratamos a respeito do jovem cristão, os seus relacionamentos com a família, também a juventude cristã com a sexualidade, preconceito e homossexualidade. Tratamos a respeito da juventude na era digital e também temas a respeito da carreira, do dia a dia, da vida, enfim. Também o jovem pentecostal e o ministério. Isso tudo no nosso curso para a formação de jovens pentecostais, que você pode se inscrever. Deu certo lá? Deu. Deixa eu mudar aqui, então. Aqui. Pronto. Vamos passar ali. Deixa eu chegar mais pertinho. Aí, agora deu. Pode sortear. Pronto. O primeiro sorteado é o Marcos Aquino _compositor. Ele fez a marcação do Dieguinho.pami. Marcos Aquino compositor. Esse foi o nosso contemplado, não é? Foi o nosso contemplado aqui no sorteio, né, da Bíblia de Estudo Pentecostal. Ele está validado, está seguindo a nossa página, fez a marcação correta e foi contemplado. Nós estaremos em contato, ali, ó. Ali,
Pronto, o aviso dele está ali. Nós estaremos em contato, então, com o nosso irmão, para que ele possa definir, juntamente com a irmã Eliane, a personalização da caixa, que será a embalagem, o invólucro da Bíblia de Estudo Pentecostal, esta aqui, ó, que ele vai receber no seu endereço. Meus irmãos, Deus abençoe vocês. Eu quero dizer, para mim, é uma satisfação muito grande, uma satisfação especial tê-los conosco, não é? Se você ainda não é aluno do CETADB, é só o que está faltando. Venha ser aluno do CETADB, porque será uma satisfação, uma honra muito grande poder estar atendendo aos irmãos. Cada um de vocês que estão conosco, Deus abençoe a vida de vocês, a família de vocês, que este resto de ano de 2020 seja ainda um tempo de bênção, de renovo na presença do Senhor. Que o Senhor vos abençoe com as vossas famílias, em nome de Jesus. Com as lives nós retornamos no dia 6 de janeiro. Com o atendimento na nossa secretaria, vamos até sexta-feira e retornamos no dia 4 de janeiro. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.